Mais um vídeo de notebook aqui no canal, dessa vez para você que precisa de um desempenho melhor e que cumpre um pouco mais de tarefas ao mesmo tempo, eu estou aqui com o Samsung Book, se liga aí. Fala aí galera, eu sou o Alan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito da minha experiência com o Samsung Book, esse daqui, né, que já está aqui na minha frente. E já logo para começar, eu já quero falar para vocês, né, a respeito da construção. Então vamos passar aqui para a câmera de cima, né? Estão vendo que eu até deixei ele carregando um pouquinho aqui, que eu ainda estava concluindo os testes aqui enquanto eu estava utilizando ele, e eu fui usando ele até a bateria poder praticamente acabar. E aí eu estou gravando esse vídeo e já estou aproveitando para dar uma carguinha também. Mas está aqui, esse é o visual do Samsung Book, tem essa cor aqui, um cinza meio chumbo, que tá bonita pra caramba. Deixa eu tirar até esse carregador aqui, que agora a gente não vai precisar mais. Aqui na parte de baixo é praticamente o mesmo esquema, a diferença, deixa eu virar ele aqui, é que ele tem esses dois acessos aqui, que a Samsung está chamando de Easy Access, porém não é tão fácil assim. Esse daqui é para você colocar mais memória, ele vem com um pente já de 8 GB e tem mais um slot vazio, então você pode fazer o upgrade aí de memória RAM. E aqui desse lado é o SSD, que é um NVMe de 256 GB. Aqui a gente tem as duas saídas de som, aqui os pezinhos, né, as borrachas, e aqui a entrada de ar. Vamos às conexões então. Agora aqui do lado a gente tem aqui uma conexão USB 3.0, aqui a gente tem entrada para cartão micro SD, e aqui desse lado a gente tem aqui, né, a conexão de energia, né, para você poder carregar, uma entrada de rede que é de 1 gigabit. A gente tem aqui entrada HDMI, USB 3.0, USB tipo C e entrada para fones de ouvido. Então vamos passar aqui, ó, para a parte da frente, vocês podem ver aqui também, para você poder abrir, né, o notebook. Eu vou abrir ele aqui para a gente já falar então um pouquinho da construção na parte de dentro, né, falar do teclado e tudo mais. Aqui, como vocês podem ver então, é o teclado dele. Tem praticamente todas as teclas, né? A grande diferença que eu acredito seja aqui nas setas, né? Que elas são um pouquinho menores, mas de resto tem tudo aqui, ó. Tem até o teclado alfanumérico aqui, caso você queira utilizar. Assim como a maioria dos notebooks, também tem a tecla FN, né? Para você acessar outras teclas, né? Outros atalhos nas teclas, vamos colocar assim. E algo que eu gostei bastante foi esse touchpad dele, que é bem grande. Então você consegue acessar bastante coisa aqui, ó. A minha mão não é pequena, vocês podem ver que eu consigo acessar tudo. Muito tranquilo. Aqui dá para ver um pouquinho já das configurações dele. Vou aproximar aqui um pouquinho, eu acho que vai dar para vocês verem. Então tá aqui, ó, um SSD NVMe de 256 GB, tem o Easy Upgrade, né, que eu mostrei aí para vocês. A CPU dele é um Intel Core i5 de 11ª geração. A placa de vídeo é uma Intel Iris Xe, imagem de alta qualidade, porque a resolução dele é Full HD, e conectividade entre os dispositivos. Então você que tem aparelhos da Samsung, você vai poder, digamos que, utilizar eles todos em conjunto. Eu costumo usar o meu aparelho, né, de celular, que é um S20 FE, deixo ele conectado, então eu consigo, por exemplo, pegar um arquivo do celular e jogar para ele só de clicar e arrastar, ou vice-versa. Posso copiar alguma coisa no notebook e colar na tela do celular e vice-versa também. Essa conexão é bem interessante para você que tem aparelhos da Samsung junto com o Samsung Book. Você também tem esse aplicativo que chama Vincular ao Celular, né? Praticamente em qualquer Windows, né? Já até fiz um vídeo falando a respeito disso, porém você não tem todas as funções. Então, se você tem um aparelho da Samsung, você vai conseguir ter todas essas funções. Caso você tenha outros dispositivos, você também vai conseguir conectar, mas não vai ter todas essas
opções. Esse teclado aqui, ele tem o perfil bem baixinho, ele é muito gostoso de digitar, parece que você mal tocou nas teclas, mas elas já estão funcionando. Ela tem um barulhinho bem gostosinho de ficar escutando. Você só precisa acostumar, né? Eu tenho o costume de mexer no PC, então eu acabei estranhando um pouquinho, mas à medida que você vai usando, você vai se acostumando tranquilamente. Agora passando para falar sobre a tela dele, ela é uma tela comum, eu até achei que fosse IPS, mas depois eu vi que não é. É uma tela bacana, Full HD, porém, à medida que você vai mexendo assim na tela, você já vai perdendo um pouco de fidelidade de cor e também o ângulo de visão. Telas IPS, por mais que eu esteja, de repente, olhando ele aqui mais de lado, eu consigo enxergar tranquilamente. Nesse daqui, você vai ter um pouquinho de problema. Referente à fidelidade de cores, eu curti. Geralmente, os aparelhos da Samsung, eles costumam dar um pouquinho mais de saturação nas imagens, né? O Samsung Book ele não é diferente, porém, me agrada, não é uma saturação exagerada, né? Você vai ver que vai dar uma realçada ali em algumas cores, por exemplo, se você estiver vendo algumas flores, ou, por exemplo, um gramado, que é bem verdinho, você vai conseguir reparar isso daí, mas não é nada que incomoda. Agora bora falar de desempenho, né, que eu sei que muita gente está esperando por isso. Ele realmente tem um desempenho muito bom. Esse notebook aqui, realmente ele não é um notebook gamer. Essa placa Intel Iris Xe, ela deu uma atualizada assim, referente à placa anterior, porém, você não vai conseguir rodar tantos jogos pesados, na verdade quase nenhum. Você consegue sim rodar algum jogo mais com os gráficos no mínimo a 30 FPS, tipo um GTA V, por exemplo, você consegue rodar. Asphalt 9 também rodou de boa, porém você não vai conseguir deixar os gráficos no máximo. Uma coisa que eu sempre tenho o costume de dizer é que assim, para mim, eu não tenho essa necessidade de rodar tudo no máximo. Claro que se algum jogo o meu PC puder rodar, sem problemas, mas eu não deixo de me divertir, por exemplo, se estiver rodando ali no médio ou no mínimo. Se não estiver dando lag, se estiver dando para jogar numa boa e se divertir, para mim tá tranquilo. Eu utilizei ele para cumprir algumas tarefas do dia a dia e ele se saiu muito bem. Então, explicando para vocês também, né, como que é o meu dia a dia. Eu editei alguns vídeos aqui nele, porém, vídeos só no máximo até 1080p. Se você de repente quer editar vídeos aí em 4K, o desempenho dele já vai cair bastante. Eu posto vídeos em 1080p, então eu não tive tanto problema assim. Editei algumas thumbnails aí no Photoshop também, sem nenhum problema. Digitei alguns textos lá no Word. Se você quiser fazer planilhas no Excel também, você vai conseguir tranquilamente. Esse processador, né, que é Intel de 11ª geração, ele é um processador que tem um desempenho muito bacana para esse tipo de tarefa. Referente à bateria, eu consegui ali mais ou menos umas 8 horas e meia de uso contínuo. Eu até falei para vocês, né, que eu estava testando mais um pouquinho ainda aqui antes de gravar. Então eu consegui mais ou menos esse tempo. Eu vou colocar aí de 8 a 10 horas. Você consegue, de repente, quiser ficar assistindo vídeo, digitando textos, enfim, né, fazendo aí os seus trabalhos. E para carregar, ele demora em torno ali de umas 2 horas e meia por aí. Isso de 10% até os 100%. E agora, para finalizar, né, dar aqui o meu veredito para vocês, esse sim é um notebook que eu curti usar. Ele não é tão indicado para o meu uso, né? O meu PC aqui, ele é mais potente do que esse notebook. Então, como eu falei para vocês, eu senti um pouquinho do desempenho baixo, né, quando eu estava ali editando vídeos. No meu PC, por exemplo, eu editando um vídeo aí de mais ou menos 10 minutos, no máximo em 5 minutos ele renderiza tranquilamente. Esse daqui já demorou um pouquinho mais. Demorou ali coisa de uns 12, 15 minutos mais ou menos. Pode parecer que isso não é nada, né? Mas pra gente que tá sempre na correria, ainda mais eu, né, que sou criador de conteúdo independente, então sou eu que edito, eu que gravo tudo mais, então qualquer 5 minutinhos ali que a gente ganha faz bastante diferença. Eu senti sim um pouquinho de falta da tela IPS nesse notebook aqui. Eu já fiz um outro vídeo, né, de um notebook de entrada que é da Philco, tô deixando aqui no card para quem não viu. Ele tem tela IPS, eu tava testando ele antes, aí eu passei para esse daqui, apesar da tela dele ser boa, eu senti sim um pouquinho de diferença. E uma coisa que eu acho que poderia também é ele ter o teclado retroiluminado,
né, para você poder usar em ambientes mais escuros, ou de repente você tá ali na sua casa com a luz mais baixa e tudo mais. Eu acho importante, principalmente depois que a gente acostuma, né, com esses teclados gamer, que são todos retroiluminados, então faz bastante falta. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado de alguma forma, e aproveitando, se você se interessou nesse notebook aqui, tô deixando o link aí embaixo na descrição, você comprando através desse link, você me ajuda pra caramba. Então se você curtiu, não se esquece, clica aí no like, ajuda pra caramba na divulgação e também no crescimento aqui do canal. E se for o seu primeiro vídeo aqui, clica no botão vermelho para se inscrever, ativa também o sininho, que assim você recebe uma notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Por enquanto é isso, valeu para você que acompanhou esse vídeo até aqui e até a próxima!